Então, né, dando sequência, eu vou continuar aqui lendo o parágrafo, e aí eu vou explicando, né, e aprofundando ainda mais o debate. Vamos entender melhor esses apontamentos que foi colocado aí, né, no nosso primeiro vídeo, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, que estamos falando sobre democracia, assista para você entender, né, a continuidade disso. Estamos falando da democracia liberal, tá bom? Então vamos lá. Vivemos numa democracia burguesa e não numa democracia cidadã. E nesse sentido, existe uma pequena parcela de grupos ou pessoas que sempre tiveram todos os seus direitos garantidos, principalmente o de obter a propriedade privada, que de fato permitiu amplamente uma plenitude dos direitos à vida e à liberdade, e o controle da vida e da liberdade sobre aqueles que não possuem a propriedade privada. Então, isso aqui é muito interessante. No primeiro vídeo, eu falo para vocês que se você não tiver o direito à propriedade privada garantido, você não vai ter de verdade a sua liberdade, né? E a sua vida, os seus direitos à liberdade e à vida não serão garantidos de fato. Então, num modelo capitalista, quanto mais dinheiro você tiver, ou a partir da quantidade de dinheiro, de riqueza, de patrimônio que você tiver, você vai ter os seus direitos à liberdade, né? Seu direito à vida e à propriedade privada garantido. Dependendo da condição financeira que você não tiver, que você tiver, na verdade, ou que você também não tiver, você não vai ter esses direitos garantidos. Então, basicamente, estou falando o que para você? O que garante os direitos não é a condição de ser cidadão, mas é o seu acesso à riqueza, o seu patrimônio, os seus bens. Ou seja, é o dinheiro que compra os direitos. Os direitos não deveriam ser um negócio, um balcão de negócios. Os direitos deveriam ser algo essencial, elementar que todos os indivíduos deveriam ter. Mas no sistema capitalista, os direitos tornam-se um negócio, né, um produto, uma mercadoria que somente aqueles que são ricos, ou seja, a burguesia, é que de fato tem acesso a esses direitos. Por isso que nós não vivemos numa democracia cidadã, é o que o texto traz aqui, mas vivemos numa democracia burguesa. É uma coisa totalmente diferente, tá? É por isso que, embora você seja cidadão, provavelmente quem está me assistindo, você não vai ter os seus direitos à liberdade, à vida e à propriedade privada garantidos. Por quê? Porque o direito à propriedade privada é o que garante os outros. Se você não tem esse direito garantido, amplamente garantido, você não vai ter uma vida de verdade e você não vai ter liberdade de verdade. Tá? Por isso que é uma pequena parcela da população que tem esse direito. Os burgueses, os mais ricos. Os mais ricos não são a maioria da sociedade, são a minoria, quantitativamente falando. A maioria são pobres. Quem faz isso? Quem gera isso? É o próprio sistema capitalista. No sistema capitalista, não é um sistema de ganha-ganha, ou que todo mundo ganha. É um sistema de ganha-perde. Quem ganha mais significa que ele fez com que outros perdam mais, muito. Tá? A gente vai entender melhor isso no decorrer do texto. Tá? Então, eu já trago aqui a explicação desse conceito e aí eu vou aprofundar um pouco mais. Né? Dessa forma, quanto mais propriedade privada alguém possuir, ou alguém possui, como terras, moradias, empresas, capital, investimento,
dinheiro, em suma, quanto mais patrimônio material e financeiro alguém possuir, mais terá acesso de viver e ser livre. Enquanto o contrário também é verdade. Quanto menos alguém possuir patrimônio material e financeiro, menor ou nenhuma possibilidade terá para poder viver, assim como ter liberdade, então estará condenado a uma sobrevivência indigna e subserviente àqueles que detêm a propriedade privada. Então, isso aqui é muito importante. Quem detém a propriedade privada amplamente, ele controla a vida, o acesso ou não a essa propriedade privada, as pessoas que não têm. Eles controlam a vida, eles controlam o que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai ir, pela questão econômica. O seu dinheiro vai permitir ir a determinados lugares, não em todos os lugares do mundo que você quiser. O seu dinheiro vai permitir que você coma determinados alimentos, não qualquer alimento que você quiser comer. O seu dinheiro vai permitir que você tenha tempo para trabalhar, para viajar, para estudar, né? Não necessariamente o que você gostaria ou o que seria ideal para realizar os seus sonhos. Ou seja, por quê? Porque como você não é burguês, como você não tem patrimônio, poder, influência suficiente para determinar a sua vida é determinada por aqueles que têm o controle, esse patrimônio, né? Ou seja, os meios de produção, quem controla, quem tem o capital, quem tem acesso ao conhecimento científico de uma forma não só de você ter informação, mas de poder usar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento. Né? Quem realmente tem acesso a fazer investimentos robustos que realmente são lucrativos, não esses investimentos aí CDB, né, CDI, renda fixa, que assim a rentabilidade é baixíssima. Você não vai ficar rico investindo dessa forma. No máximo ali você vai poupar um pouquinho, mas os grandes capitalistas, eles fazem investimentos altamente lucrativos, investimentos de verdade. Porque o sistema é feito para beneficiar eles, não para beneficiar você, que é um pequeno investidor, né, que faz pequenos investimentos. Então é assim que funciona o sistema. E se você não tem patrimônio, se você não tem empresa, se você não tem várias moradias, se você não tem capital, se você não tem dinheiro, você também não vai ter vida e liberdade. Né? Você vai ser escravo passivo do sistema. Então, o sistema vai dizer assim, não, você faz o que você quiser, os coaches adoram vir com essa ladainha, né? Só depende de você, do seu esforço. Não. Esses dias, inclusive, eu estava estudando na matéria de filosofia, né, o pensamento basicamente do Rousseau, e basicamente o Rousseau ele fala assim, para que você tenha sucesso na vida, para que você consiga ter ali um bom desempenho, alcançar os seus sonhos, você precisa, né, de talento, você precisa de esforço, você precisa de ajuda e você precisa de sorte. Basicamente. Geralmente os coaches, eles vão falar só, às vezes ele fala do talento, mas ele vai falar só do esforço. Só depende de você, se você se esforçar, se você acordar cedo, se você trabalhar, você consegue. Eles não falam que as pessoas precisam sim de ajuda e que precisam também de sorte. Não é só o esforço. Não é só o esforço. Também não é só o talento. Quantas pessoas têm talento e não conseguem, né, vingar? Quantas pessoas se esforçam, só que não tem oportunidade? Ninguém ajuda, ninguém abre a porta para ela. Ela tem talento, ela se esforça, mas a sorte não bate na porta dela para estar no lugar certo, na hora certa, com a oportunidade, diante da oportunidade da pessoa certa, e também muitas vezes ela não tem auxílio nenhum. Né? Mas quem tem capital, quem tem dinheiro, quem tem herança, só depende dele, de fato.
só depende do esforço dele, do talento dele. Não depende do acaso, ou nulamente depende do acaso e da ajuda, porque ele tem todas as condições, ele tem capital, né? Então ele vai conseguir investimento lucrativo, ele vai conseguir pegar um empréstimo com juros baixíssimos, juros zero, né? Ele vai ter como contratar as melhores pessoas, as pessoas mais técnicas, que têm maior conhecimento. Ele vai ter todo o aporte que ele precisa para ter sucesso. Por quê? Porque ele tem talento? Porque ele tem esforço? Não, porque ele é rico. Então, na verdade, no sistema capitalista, quem de fato tem oportunidade, sem precisar se esforçar muito, nem ter talento, são as pessoas ricas. Então, elas são ricas e continuam sendo ricas, não porque elas têm talento, não porque elas se esforçam, mas provavelmente porque elas já tiveram capital garantido, provavelmente por herança, né? Que é boa parte das pessoas que são ricas, não são pessoas que trabalharam para construir a sua riqueza, mas herdaram essa riqueza e depois elas administram. Só que é muito fácil administrar quando eu tenho capital, quando eu tenho possibilidade de investimento, quando eu tenho todos os aportes, né, financeiros, quando eu tenho todas as condições para de fato, né, atingir esse meu objetivo. É fácil dessa forma. Por isso que, voltando lá no que eu estava colocando sobre o liberalismo e a teoria do John Locke, o Estado, segundo Locke, deveria garantir a todos os indivíduos o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Mas isso não acontece numa democracia burguesa. Não só o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada é garantida somente a alguns, mas esses que têm esses direitos garantidos controlam aqueles que não têm esses direitos garantidos. Por isso que a democracia burguesa é uma farsa. Ela vende um produto, uma ideia, que na prática ela não cumpre. Então, as pessoas que não têm senso crítico, elas acreditam nessa mentira, que só depende de você, do seu esforço, do seu trabalho, do seu talento. Mentira. Quantas pessoas são esforçadas e têm talento e são fracassadas porque não tiveram ajuda e não tiveram a sorte, porque não tem capital. Né? Esse é o ponto crucial aqui do debate.